tudo bem? Então hoje a gente vai trabalhar com as vanguardas do século XX. Primeiro a gente vai trabalhar então com o expressionismo, depois fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo, tá? Hoje a gente vai falar sobre o expressionismo. Há indícios de que ele surgiu na Alemanha em meados de 1905. Ele era conhecido porque o grupo Dierbruck, que significa a ponte em português, eles se juntaram com novos ideais, novas formas de fazer arte. Então, o objetivo era expressar as emoções humanas, as angústias, tudo aquilo que caracterizava o homem naquele período, um período de guerra, né, que estava psicologicamente abalado. Então, aquele homem do século XX, ele já não era mais como o homem dos séculos anteriores. Ele já tinha passado por muita coisa. Então, um dos artistas e a obra, né, que vai influenciar bastante esse movimento vai ser a obra de Edvard Munch, né, O Grito. Então, essa obra e o próprio Munch, ele vai ser considerado como precursor do movimento expressionista, dessa vertente, né, que fala, não chega a ser bem um movimento, mas é uma vertente. Então, ela acabou influenciando, por quê? Porque a obra é cheia de expressão, né? Como a gente vai ver aqui, Graça Proença vai falar sobre essa obra. Então, ela vai dizer que nela a figura humana não apresenta suas linhas reais, mas contorce-se sobre o efeito de suas emoções. As linhas sinuosas do céu e da água e a linha diagonal da ponte conduzem o olhar do observador para a boca da figura, que se abre num grito perturbador. Esta atitude inédita, até aqui para os personagens da pintura, é a ênfase para as linhas fortes que evidenciam a emoção que o artista procurou expressar. Então, além do Munch, né, que vai trazer essa obra toda cheia de expressão, o Van Gogh, né, com sua, assim, a obra A Noite Estrelada, que é uma obra que vai trazer movimento, vai trazer as pinceladas aparentes, e também o Trigal com Corvos, que além de trazer toda essa expressividade na pintura, ela também tem toda uma história, né, toda a questão que dizem que a obra é como se fosse um testamento, então, que foi a última obra que ele pintou lá no local onde ele se suicidou. Então tem toda uma história, toda uma coisa assim dramática, angustiante, que esses artistas já traziam. Então eles não pegaram uma coisa assim que não existia ainda. Eles acabaram captando artistas que já estavam com esse estilo expressionista, que já expressavam esses sentimentos de uma forma que ainda não era muito comum. Então, a arte do expressionismo, ela é representativa, ela representa, né, figurativa, mas ela representa a distorção nessas figuras, a deformidade do mundo real. Ela foge das regras tradicionais, essas regras de equilíbrio, composição, regularidade, forma e harmonia. E as cores, né, não são de acordo com a realidade, não são de acordo com o fotográfico que a gente vê, né? Então, muitas pessoas consideram as obras expressionistas como uma pintura feia, porque as pessoas elas eram muito pessimistas, elas estavam querendo expressar esse pessimismo que existia naquele momento na sociedade, em tempos de guerra, tempos, né, de conflito, destruição. Então, tudo isso mexeu com o psicológico dessas pessoas, principalmente desse grupo alemão. Então, o que mais? A reavaliação dos conceitos de beleza artística. Então, o que? O belo não era importante para eles. Por que eles iam retratar coisas belas, sendo que eles estavam vivendo um momento feio, triste? Então, não tinha motivo de retratar coisas belas. Então, a simplificação do real, as formas exageradas e alongadas, a visão negativa de tudo, né? Como eu falei, tudo muito pessimista em relação ao mundo, que aquela ideia que nunca vai melhorar. A introspecção é o subjetivo, é
irracional, que é mais importante nesse período, né? Mexer de alguma maneira com o espectador, com aquela pessoa que está vendo a obra. Então eu vou mexer com os sentidos dessa pessoa. O fauvismo, denominado por um crítico como os Fauves, as feras, teve seu apogeu entre 1905 e 1907. O movimento se destaca pelas cores estridentes, não naturalistas, com pinceladas vigorosas. Os artistas que se destacaram nesse período são André Derain, Henri Matisse e Maurice de Vlaminck. Estes e outros artistas se inspiravam nas obras do pós-impressionismo de Van Gogh e no primitivismo de Gauguin, que era um estilo colorido, sem muitas regras, que atraíam os artistas desse período de grandes mudanças. Conta-se que durante o verão de 1905, Matisse e Derain pintaram lado a lado em uma vila de pescadores franceses. Os dois desprezavam as antigas regras de pintura e Matisse se compara com a experiência de pintar como uma criança diante da natureza. Os dois fizeram obras com pinceladas audaciosas e espontâneas, manchas de cores puras. Deixaram de usar as cores para imitar a natureza, e sim para enfatizar a própria pintura na tela, quebrando com todas as convenções e regras propostas naquela época. Foram muito criticados, mas hoje são vistos como revolucionários da arte. Cubismo. O cubismo foi uma vanguarda artística europeia marcada pelo uso das formas geométricas, surgindo no início do século XX na França. Esse novo estilo rompeu com os modelos estéticos que só valorizavam a perfeição das formas. O marco para o surgimento do cubismo foi em 1906, com a tela As Damas de Avignon, do pintor espanhol Pablo Picasso. A obra de Picasso retrata 5 mulheres, 2 olham em direção ao espectador e as outras 3 estão com uma espécie de máscara. Há também uma mesa na obra e nela há frutos. O fundo é confuso e as cores são neutras. As máscaras fazem referência à cultura africana e ao primitivismo que Picasso foi influenciado durante 1907 a 1909. As principais características do cubismo são a geometrização das formas, as figuras em 3 dimensões. Elas passam a ser representadas pelos objetos em todos os seus ângulos no mesmo plano. Predominam-se linhas retas, modeladas basicamente por cubos e cilindros, formas e volumes. Renuncia à perspectiva, assim como o claro e o escuro, causa uma sensação de pintura escultórica. No plano conceitual, o cubismo pode ser considerado como um exercício mental. Rompe com a perspectiva das linhas e contornos, a natureza passa a ser retratada simplificadamente. Braque dizia: não se imita aquilo que se quer criar. Vale também citar que esse estilo abandona distinções entre forma e fundo ou qualquer noção de profundidade. Os temas como natureza morta urbana e retratos são utilizados pelos pintores cubistas como recursos para experimentar e criar, baseados nas particularidades dessas vertentes. O cubismo pré-analítico foi influenciado pela obra do francês Paul Cézanne. Os motivos eram figurativos, com contornos e formas um pouco geometrizadas. Já o cubismo analítico tinha sua forma muito fragmentada e usando tons terrosos. O cubismo sintético caracterizou-se pelas cores mais fortes e um retorno ao figurativo, na medida em que buscou tornar as figuras reconhecíveis novamente, mas sem voltar a um tratamento realista. Então, por hoje é só. Na próxima semana a gente trabalha com as vanguardas europeias, o futurismo, surrealismo e dadaísmo. Até mais!